como nós acabamos de ver. A Bíblia também, nós podemos ter fé no que ela diz pela sua própria conservação. E homem nenhum teria conseguido conservar a Bíblia ou um livro qualquer, e porque foram escritos outros livros além da Bíblia nas mesmas épocas. Onde é que estão eles? Foram compostas músicas, por exemplo. Por que nós não temos? Algumas vezes nós temos só a letra. Por exemplo, Salmos é o cantor do povo de Deus, lá no Velho Testamento. E nós só temos a letra, nós não temos as melodias. Tanto porque talvez na época também eles não sabiam escrever, não tinham inventado ainda a partitura musical. Mas e as outras músicas seculares? Onde estão as letras? Onde estão as poesias que foram compostas e escritas, inclusive? Nós não encontramos um livro tão perfeito e tão conservado como a Bíblia. E a Bíblia é realmente palavra de Deus, que traz toda uma conservação incrível. E nós vemos então que a Bíblia foi escrita ali no Velho Testamento, né, numa língua que foi o hebraico majoritariamente, e no Novo Testamento o grego. Então foram línguas que Deus escolheu a dedo até, são línguas exatas assim para expressar exatamente a palavra de Deus também, não é a palavra que ele queria transmitir para nós até hoje. Nós temos manuscritos, vários manuscritos, como por exemplo um dos mais famosos, que são muitos, são os manuscritos do Mar Morto, encontrados numas cavernas em Qumran, lá em Israel, perto do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto, eles são uma coleção de centenas de textos, fragmentos de textos encontrados nas cavernas de Qumran, lá no Mar Morto, no fim da década de 40 e durante a década de 1950. Foi um acaso, assim. Existem muitas histórias sobre esse achado arqueológico que comprova que todo o Velho Testamento é exatamente igual que nós temos hoje em dia, por causa desses manuscritos encontrados nos anos 1940 e 1950. Uma das histórias que conta era que um pesquisador, ele já era um pesquisador, conhecedor das línguas antigas, ele estava na cidade por ali e viu uma pessoa usando uma sandália com algumas inscrições em couro. E ele chegou perto e começou a notar que era um couro que estava com inscrições assim em hebraico do Velho Testamento. E ele perguntou: onde é que você comprou essa sandália? E ele indicou então um sapateiro da época, né, que fez a sandália. E ele perguntou para o sapateiro: onde é que você encontrou esse couro? Ele falou: os beduínos, que até hoje em dia moram ali por Israel, né? Nessa região exatamente, eles é que me venderam esse couro. E ele foi até os beduínos e perguntou: onde é que vocês encontraram esse couro? Falou: naquelas cavernas ali, perto do Mar Morto. E até hoje em dia você consegue ir naquelas cavernas e subir naquelas cavernas, né? Então, graças a Deus, tive a oportunidade de fazer isso também, ir naquelas cavernas lá. Claro que já estão vazias, não tem mais nada, né? Mas foi lá que encontraram esses pergaminhos, chamado os pergaminhos do Mar Morto. Estão aqui até uma imagem de um pergaminho antigo que foi encontrado lá. Então, como este, muitos outros fragmentos foram compilados por uma doutrina dos judeus conhecida como essênios, que viveram em Qumran no século II antes de Cristo. Até o século II antes de Cristo, pense bem, 200 anos antes de Cristo. E até aproximadamente no ano 70, quando Jerusalém foi destruída e provavelmente eles também foram mortos. Porções de toda a Bíblia hebraica foram encontradas, todo o Velho Testamento, e não é mera coincidência. Estava exatamente como nós temos hoje. Foi encontrado em 1940, 1950, mas foi comprovado que realmente era verídico, totalmente como nós temos hoje o Velho Testamento completo. Coincidência? Seria muita, tem que ter muita fé para crer nisso, né? Realmente nesse tipo de coincidência. E nós temos nas nossas mãos, por exemplo, a Bíblia que você carrega nas suas mãos. O Velho Testamento, a primeira parte, começou a ser escrita 1400 anos antes de Cristo em hebreu antigo. A última parte, que é o Novo Testamento, foi escrito no período do primeiro século ali, no nascimento de Jesus. No caso, a gente vê até o ano que ele morreu, 33 anos, se bem que o nosso calendário não é exato, e foi escrito em grego antigo.
Grego é até a língua que já era usada para a Septuaginta, que era uma versão do Velho Testamento feito por 70 homens judeus sábios antes de Jesus, né, que cerca naquele período ali de Malaquias, inclusive, né, eles traduziram o Velho Testamento já para aqueles judeus que não viviam mais na Judéia, de tantas vezes que eles foram dispersos pelo mundo todo. Então, quando Jesus chegou, já tinha muito judeu morando fora, mas eles tinham acesso à Bíblia da época que era o Velho Testamento. Eles já não falavam nem hebraico mais, nem aramaico. Eles falavam grego, que era a língua da época. Inclusive, até os romanos falavam grego também, apesar deles terem a língua própria, que era o latim. Mas vemos então que já era usado o grego antigo para escrever tanto o Velho quanto o Novo Testamento, a tradução do Velho Testamento na Septuaginta. Entretanto, séculos depois, o que nós temos nas nossas mãos hoje é uma cópia exata da Bíblia na nossa própria língua, que no caso é português, traduzida por especialistas em idiomas da antiguidade. E não é uma só tradução, nós temos várias traduções. Talvez você mesmo tenha várias traduções. Talvez você tenha João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, por exemplo, né? É uma das melhores, na minha opinião. Talvez você tenha João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, que são duas versões ali de João Ferreira de Almeida, que são muito boas, mas eu prefiro atualizada. E talvez você tenha a NVI, Nova Versão Internacional. E outras versões já surgiram no mercado, como a King James, que veio do inglês até, foi feito primeiro para o inglês, agora nós também temos em português. Talvez você tenha também uma tradução chamada Nova Versão Transformadora, e que é uma coisa mais recente, enfim. Quanto a boas traduções, nós temos boas traduções nas nossas mãos. E pode ser comprovado. Se você estudar uma das línguas, você vai ver que realmente foram feitas boas traduções e podemos confiar. Fique tranquilo quanto a isso. E podemos ter a certeza da fidelidade. Alguém pode questionar, mas como que a gente vai saber que a Bíblia não foi modificada? Bem, se você estudar um pouquinho só do hebraico ou do grego, você mesmo pode fazer isso. E o estudo do grego, do hebraico hoje é possível. Então, se alguém falar, a Bíblia foi deturpada, você pergunta, qual parte? Porque geralmente quem fala isso não conhece nada da Bíblia. E quem conhece pode dizer, não foi deturpada. Não foi inventada. Impossível, humanamente impossível. Somente Deus para proteger a sua palavra, como nós vimos. Nós somos como a erva do campo. Quantas gerações já passaram? E mesmo assim, nós temos um texto fidedigno, nós temos um texto exato, nós temos um texto com fidelidade. Sabemos que a Bíblia que existe hoje, né, ela foi conservada com toda a exatidão, porque nós temos cópias dos manuscritos lá da antiguidade, mesmo nas línguas originais, e com mais de 1000 anos esses manuscritos que nós temos. Três dos mais famosos dentre esses manuscritos é o manuscrito sinaítico, é escrito no ano 340 depois de Cristo. Então é uma data aproximada, é claro, né? Hoje ele está em Londres, esse manuscrito. Nós temos outro manuscrito chamado Vaticano, cerca de 350 depois de Cristo, que se encontra em Roma, no Vaticano, e o manuscrito alexandrino do século V, também atualmente em Londres. Existem outros três documentos datados do século V, manuscritos de Efraim, né, Beza e Washington. São alguns manuscritos e todos eles têm diferença entre eles? Não, não tem diferença entre eles. Como uma porção total, assim, se você traduzir, vai dar o mesmo resultado, dá o mesmo texto. Então, nós podemos acreditar na palavra de Deus como fidedigna, como fidelidade. Existem milhares de provas, pedacinhos pequenininhos e grandes pedaços. Tem mais de 25.000 partes que remontam o Novo Testamento, tal qual o encontramos nos manuscritos mais famosos. Então, não tem mais como duvidar. Não tem, simplesmente. É o documento humano, claro que divino, inspirado pelo Espírito Santo, os profetas, apóstolos e discípulos no Novo Testamento, mais provado de toda a humanidade. Algumas coisas já são, assim, lógicas, que realmente foi escrito, a língua que foi escrito, os personagens que escreveram, e
conseguem até notar que realmente personagens históricos existiram mesmo, como Jesus, por exemplo. Ninguém que seja um estudioso sério da palavra de Deus ou não pode afirmar que Jesus não existiu, porque é um personagem histórico. Outros autores, como Joséfo, talvez você já tenha ouvido falar, ele não era cristão, ele é um historiador romano e ele mesmo comprova a existência de Jesus, dando vários e vários argumentos, não só de Jesus, como muitas outras histórias, inclusive do Velho Testamento. Então, milhares de provas nós temos para ter fé, mas como se precisássemos, a fé não precisa nem nada disso, inclusive, né? E temos também traduções antigas, a Vulgata, por exemplo, que é uma tradução feita para o latim, feita por Jerônimo no ano 450 depois de Cristo. Então é muito recente em comparação às datas assim. Essa é até uma imagem aqui da Vulgata. Nós temos outras traduções em siríaco, egípcio, etíope, armênio, todas feitas entre o terceiro e o quarto séculos. Então nós estamos bem cercados. Tenha plena certeza e certeza absoluta de que nós temos na mão é palavra de Deus.